Fala galera, tudo certo? Meu nome é Yuri Christian, sou professor de matemática e bom, nossa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de equações. Eu aconselho a vocês sempre pegar uma caneta, um lápis, um papel e tentem fazer as questões que eu sempre deixo no final do vídeo. Fechou? Vamos lá. Bom, sistema de equação, vamos definir ele na parte teórica e posteriormente aplicamos na prática, certo? Para encontrarmos uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, por exemplo, 4x mais 3y igual a zero, os valores de x e de y é preciso relacionar essa equação com outra ou outras com as mesmas incógnitas. Essa relação é chamada de sistema. Um sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas é formado por duas equações de primeiro grau com duas incógnitas diferentes em cada equação. Ou seja, para a gente achar o valor das duas incógnitas, né, no caso aqui x e y, de uma equação do primeiro grau, a gente tem que ter duas equações, no mínimo, certo? Duas equações, e essas equações têm que ter as mesmas características, né? Ou seja, as mesmas incógnitas. Então, nesse caso aqui, ó, do lado, eu tenho a primeira equação e a segunda equação. A minha primeira equação tem x e y como incógnita, certo? E na minha segunda equação eu tenho x e y como incógnita também. Então eu vou relacionar essas duas equações, certo? Para achar o valor de x e y, perfeito? A gente vai ter dois métodos para achar o valor de x e de y usando as duas equações. A gente vai ver esses métodos agora. Bom, a gente vai ter o primeiro método, né, para resolver uma equação, perdão, um sistema de equações, né, x e y, pelo método da substituição, né, é o nosso primeiro método. Esse método consiste em pegar as duas equações, né, nesse caso aqui da questão é essa aqui, perfeito, e a gente bota elas aqui, ó, no cantinho, só para a gente não se perder, perfeito? Então pegamos essas duas equações e botamos num cantinho. O método da substituição consiste em pegar alguma das duas equações, eu sempre dou uma observação, né? E aconselho a pegar a equação mais simples aí, que vocês achem, né? Eu acho que a primeira equação é mais simples, né? Porque aqui tem 3x, 4y, 72, são números grandes, né? E a primeira é bem simplesinha, x mais y igual a 20. Então eu vou pegar sempre a equação mais simples que eu tenho, dentre as duas equações, certo? Isso para o método de substituição. Então eu pego a primeira equação, x mais y igual a 20. O método da substituição faz jus ao nome. Eu vou pegar uma equação, no caso a primeira, com duas incógnitas, certo? E vou botar uma incógnita em função da outra, perfeito? Nesse caso aqui, ó, eu botei x em função de 20. Eu peguei o y, que está somando, e passei para o outro lado, certo? Subtraindo. Então ficou x igual a 20 menos y. Me dá uma terceira equaçãozinha aqui, perfeito? Eu vou pegar esse valor, x igual a 20 menos y, e vou substituir na segunda equação. Então, tudo que tem x, eu substituo para 20 sobre y. Perdão, 20 menos y. Por quê? Quando eu pego esse x, que é igual a 20 menos y, e substituo na segunda equação, onde tem x, vai ficar toda a minha equação, né, toda a minha segunda equação, vai ficar com apenas uma incógnita, que é o y. Concorda? Então eu tenho x, que depende de y. X igual a 20 menos y. Se eu pego esse x e substituo aqui, ó, nesse outro x da segunda equação, concorda que eu vou ter 3 que multiplica x mais 4y igual a 72. Só que x é isso aqui. Então eu vou ter 3 que multiplica 20 menos y mais 4y igual a 72. Ou seja, minha equação vai ficar só com uma incógnita. Eu acho essa incógnita e posteriormente eu vou substituir aqui, ó, eu vou achar o y, né? Substituo na primeira equação achando x, perfeito? Então consiste em a gente pegar uma das equações, no caso a mais simples, deixar uma incógnita em função da outra, x em função de y, perfeito? X em função de y, e substituir aqui, ó, na segunda incógnita, perdão, na segunda equação, a incógnita que a gente deixou em evidência, certo? Que é o x. Então é isso. Então vamos lá. Se substituirmos x da equação 3 aqui, né, na terceira equação, na equação 2, então pegar esse x e substituir na segunda equação, teremos, como 3 multiplica x, e x é isso tudo, então 3 vai multiplicar isso tudo. Tá aqui, ó. Apenas substituímos aonde tinha x, porque eu disse que x é igual a isso aqui a partir disso aqui, ó, da primeira equação. Eu só deixei o x em evidência, né? Mandei o y para o outro lado.
Com isso, quando eu substituo esse x aqui, que depende de y, no x da segunda equação, eu deixo toda a minha segunda equação em função de y. Se eu tenho uma incógnita só, eu vou achar o valor dessa incógnita. Como eu acho o valor dessa incógnita? Passando tudo que não é incógnita para o outro lado e deixando a incógnita em evidência, deixando ela sozinha, certo? É uma equação do primeiro grau. Show de bola. Então a gente substituiu aqui onde tinha x, né, por 20 menos y. E a gente vai fazer a multiplicação, a soma e depois deixa a incógnita em evidência para achar o valor dela, perfeito? Então vamos lá. Isso aqui é uma distribuição, né? O 3 vai multiplicar o 20 e o menos y. Então vai ficar 3 vezes 20, 60, menos 3y, certo? Que é 3 vezes 20 vezes 3 vezes y, dá menos 3y. Então vai ficar 60 menos 3y, certo? Mais 4y, que é o da questão, igual a 72. Bom, aqui, ó, 4y mais 3y vai me dar y, concorda? Tá aqui. Então vai ficar 60 mais y igual a 72, certo? Eu quero deixar o y em evidência. O que eu faço? Mando 60 para o outro lado, deixo ele sozinho. Então vai ficar y é igual a 72 menos 60. Porque o 60 aqui está positivo. Ele passa para o outro lado como negativo, né? Ele está somando aqui e passa para o outro lado subtraindo. Então tem y igual a 72 menos 60, que vai me dar 12, que vai ser a quarta expressãozinha que eu tenho aqui. Tá? Eu estou botando esses números aqui para a gente ir se baseando, certo? Para a gente não se perder. É a quarta expressãozinha. Então com isso eu acho o valor de y, que é 12, certo? Bom, achei o valor de y. Agora eu quero achar o valor de x. O que eu faço? Eu pego qualquer expressão, a primeira ou a segunda. Eu sempre pego a mais simples, tá? Que não dá muito trabalho. No caso aqui é a primeira também. Eu pego de novo a primeira, x mais y igual a 20, substituo aonde tem y por 12, certo? Então pego a primeira, substituo a quarta expressão em primeira, certo? Ou seja, a quarta é essa aqui e a primeira é essa. Então eu substituo y, onde tem y por 12, que vai dar isso aqui, ó. X mais y igual a 20, x é 12, como eu achei aqui na segunda expressão. Então x mais 12, né, onde tem y substituído por 12, é igual a 20. Eu quero deixar o x em evidência, eu quero achar o valor de x, perfeito? Então eu mando tudo que não é x para o outro lado, vai me dar x igual a 20 menos 12, certo? X igual a 20 menos 12. Nesse caso aqui, ó, tá errado, tá? Aqui o 20 permanece como 20, certo? E o 12 vai para lá como menos 12, que aqui tá somando, vai para cá, para esse lado aqui, ó, subtraindo. Então vai ficar menos 12, perfeito? Que vai me dar 8. Esse valor aqui, certo? 20 mantém positivo desse lado e o 12 passa para lá subtraindo. Então é o inverso, né? Aqui o primeiro seria 20 e aqui seria menos 12. Que vai me dar x igual a 8. Vamos testar se isso é verdade? Y é 12, x é 8. 12, que é y, mais x que é 8, vai ficar 20, que é isso aqui, ó. X, que é 8, mais y, que é 12. 8 mais 12, 20. Então fica verdadeira a minha expressão. Como eu fiz para matar isso? Eu matei essa questão pegando uma das equações, certo? Sempre a mais simples. Peguei uma das incógnitas, né, dessa equação e deixei em evidência o x. Mandei tudo que não é x para o outro lado. Quando eu mando tudo que não é x para o outro lado, eu mando a outra incógnita também para o outro lado, que é o y. Então eu deixo o x em função de y, certo? O x depende do y para existir, do valor do y para existir, perfeito? Então, quando eu faço isso, eu pego esse x e substituo na segunda equação. Então tudo que tem x eu transformo para 20 menos y. Está aqui, ó. Se substituirmos x da equação 3, não está aqui, ó, né? Da equação 3 na equação 2, que é essa aqui, a gente vai ter isso. Então tudo que é x a gente substitui por 20 menos y. A gente só pega uma incógnita, certo? Da primeira equação e faz ela em evidência, perfeito? Deixa a outra incógnita do outro lado e substitui pela segunda, para fazer com que a segunda tenha apenas uma incógnita, que é o y. Tendo apenas uma incógnita, eu consigo achar o valor de y, certo? Achando o valor de y, eu posso pegar essa terceira equação aqui, posso deixar ela no cantinho, que é justamente o x, e substituir aqui, ó, onde tem 12, substituo por y, né? Então vai ficar 20 menos 12, que é y, é igual a 8. Ou também, você pegar esse y aqui e substituir em qualquer uma das incógnitas, certo? Quando você substitui o y aqui, ó, ou aqui, vai sobrar apenas o x.
Com isso eu deixo o x em evidência, passo tudo que não é x para o outro lado e acho x. Foi o que eu fiz aqui. Peguei a primeira equação, substituí o valor de y, que é esse aqui, na equação, né, que está escrito aqui, ó, substituir na quarta equação, que é essa, e na primeira, ou seja, 20, o y, onde tem y, perfeito? O y é 12, então ficou x mais 12, aqui ó, x mais y, x mais 12 igual a 20. Deixei o x em evidência, mandei o 12 para o outro lado. Aqui está errado, né? Então ficou 20 menos 12, porque o 12 aqui é positivo, passa para o outro lado como negativo. Então ficou 20 menos 12, que é 8. Então x é 8 e y é 12. Perfeito? Método da substituição. Vamos para o próximo método. Bom, o método da soma, né? O método da soma é um pouco diferente da substituição. O importante a saber é que tanto usando o método da soma quanto usando o método da substituição, o valor de x e y é o mesmo, é igual. São só dois métodos diferentes que você pode escolher qual é o mais fácil, qual é o mais rápido de você resolver a questão. Perfeito? Mas o resultado dos dois vai dar o mesmo. Então eu vou ter a primeira equação e a segunda, certo? É a mesma questão. A primeira equação e a segunda, perfeito? O método da soma, o objetivo dele é somar essas duas aqui, ó. E quando eu somo essas duas, eu tenho que matar pelo menos uma incógnita. Por que eu tenho que matar uma incógnita? Vocês perceberam que na primeiro método de resolver, eu substituí aqui, ó, o x na segunda equação para ter apenas uma incógnita. Então, eu só consigo achar o valor de uma incógnita quando a equação tem apenas uma incógnita. Quando a equação tem duas incógnitas, eu não consigo descobrir o valor de nenhuma, certo? Então eu tenho que substituir, no caso anterior, né, o x em função de y no x da segunda equação, para fazer com que toda a segunda equação tenha apenas o y. Achando o y, eu acho o x. Perfeito? Nesse caso aqui não é diferente. Eu tenho que somar essas duas equações aqui, ó, e quando eu somo elas, tem que arrumar um jeito de matar pelo menos uma incógnita, certo? Como eu faço isso? Eu posso olhar para a segunda equação. Olha para a segunda. Bom, a segunda tem 3x e 4y. O que eu posso fazer na primeira equação, que quando eu for somar com a segunda, eu mate o x, né, ou o y? Bom, nesse caso aqui, eu vi que eu quero matar o x. Eu quero deixar apenas o y. Perfeito? Deixando apenas o y, o que eu faço? Eu tenho que pegar alguma forma aqui que eu multiplique a primeira equação, que quando eu some com a segunda, mate o x. Então, eu percebi que se eu multiplicar a primeira equação por menos 3, certo? Por menos 3, que está aqui, ó, multiplicando menos 3 na primeira equação, eu acho quem? Bom, se a primeira equação é x mais y igual a 20, multiplicando tudo isso aqui, ó, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por menos 3 vai ficar menos 3 que multiplica no lado esquerdo, né? Menos 3 que multiplica x, então vai ficar menos 3, e menos 3 que multiplica mais y, menos 3y, certo? Menos 3x, menos 3y. E menos 3 que multiplica 20, que vai ficar menos 60. Vai me dar isso aqui. Quando eu pego essa equação aqui, ó, multiplicada por menos 3, essa aqui é a primeira equação multiplicada por menos 3, e somo com essa aqui, vai ficar dessa forma aqui, ó. Menos 3x, menos 3y, igual a menos 60. Quando eu somo as duas, eu vou somar com suas respectivas posições. Então, quem tem x com x, quem tem y com y, e quem é independente com quem é independente, perfeito? Então, quando eu somo menos 3x, que foi o que eu achei aqui, multiplicando a primeira, vezes menos 3, com o 3x da segunda equação, eu vou cortar eles. Porque 3x menos 3x dá zero, entendeu? É sempre multiplicar pelo inverso da de baixo, da incógnita de baixo que eu quero matar. Então eu olho para a segunda, perdão, vejo qual incógnita eu quero matar. Ah, se eu quisesse matar o 4y daqui, eu teria que multiplicar a primeira equação por menos 4y. É arrumar um jeito de transformar esse y aqui, ó, para quando eu for somar com a segunda equação, mate ele. No caso, é multiplicar, né, multiplicar pelo inverso do y da segunda equação. O que seria o inverso? Pelo negativo do y da segunda equação. Transformar ele pelo inverso do y da segunda equação, que é 4y. Então, qual é o inverso do y? Perdão, qual é o inverso do 4y? É menos 4y, não é? Então, menos 4y mais 4y na segunda equação mataria o y. Então, eu teria que transformar a primeira equação aqui, ó, multiplicando ela por menos 4. Porque eu ficaria menos 4x mais menos 4y também, igual a menos 80. Então, menos 4y por menos 4y não ia morrer. Perfeito? Sempre assim. Bom, eu vou ter menos 3x menos 3y igual a menos 60, proveniente da primeira equação
multiplicado por menos 3, porque eu queria matar o x. Então eu percebi que transformando o x da primeira equação em menos 3x, eu mataria elas quando somasse, certo? Perfeito? Então vamos continuar. Então a gente pegando essa primeira equação que a gente achou, proveniente da primeira vezes menos 3, e somando com a segunda, certo? Com as suas respectivas posições, então menos 3x mais 3x, eu vou matar. Morreu. Perfeito? Vai dar 0. 4y, né? Menos 3y dá y, não é? Tá aqui, ó. Então matei, perfeito? 4y com menos 3y vai ficar 4y menos 3y, que dá y, tá aqui embaixo, tá? Ó. Vai ficar dessa forma aqui. Esse que morreu vai ficar menos 3y mais 4y, certo? Onde vai me dar y. E aqui, menos 60 mais 72 vai me dar 12. Então, y é igual a 12. Perfeito? Achei y igual a 12. Eu pego uma das equações, sempre a mais simples, que no caso aqui é a primeira equação, e substituo o y, né? Que é 12, achando o x. Então, eu pego a primeira equação, x mais y igual a 20. Eu tenho o valor de y agora. Eu substituo 12, né, aonde tem y, que é aqui, ó. Então fica x mais 12 igual a 20, porque y é igual a 12. Eu achei ele anteriormente. Perfeito? Eu deixo o x em evidência para achar o valor de x, mando 12 para o outro lado. Então vai ficar x mais 12 igual a 20, x igual a 20 menos 12 igual a 8. Certo? Por que x igual a 20 menos 12? Porque o 12 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar x igual a 20 menos 12. Perfeito? 20 menos 12 é igual a 8. Certinho. Então eu sei que se eu pegar o y, que é 12, mais o x, que é 8, e somar, vai me dar o quê? 20, que é justamente isso aqui, ó. Perfeito? Então, método da soma. O que eu faço? Observo as duas equações, sempre a segunda primeiro, e vejo um jeito de matar a incógnita. Então eu escolho a incógnita que eu quero matar, x ou y. Eu quero matar o x, então eu tenho que transformar a primeira equação, o x da primeira equação, no inverso do x da segunda equação. Quando eu for somar, tá vendo aqui, ó? Quando eu for somar, eu mato eles, eu anulo eles. Então eu tenho que transformar, multiplicar alguma coisa aqui para transformar a incógnita que eu quero matar no inverso da incógnita que eu quero matar na segunda. Perfeito? Aqui era x, né? Essa equação primeira aqui foi proveniente dessa equação aqui. Eu multipliquei por menos 3 porque eu sei que menos 3 é o inverso do 3. Então, menos 3x é o inverso do 3x. Multiplicando esse x aqui por menos 3, eu teria menos 3x, que eu mataria com essa aqui quando for somar. Perfeito? E não se preocupa depois com o que sobrar, né? Com as outras incógnitas. Isso a gente soma depois, tudinho, ó, sempre vai dar certo. A gente soma menos 3y, né, que foi proveniente do y multiplicado com menos 3, mais o 4y da segunda incógnita, que me deu y, certinho. E o menos 60, que é proveniente do 20 aqui, ó, multiplicado com menos 3. Somado ao 72 da segunda equação, vai me dar 12. Né? 72 menos 12, perdão, 72 menos 60 dá 12. Ou menos 60 mais 72 dá 12. Eu pego esse y aqui e substituo em qualquer uma das equações. Eu sempre pego a mais simples. Então eu pego x mais 12 igual a 20. X é igual, aqui, né? X mais 12 igual a 20, onde 12 é y, que eu achei aqui. X é igual a 20 menos 12, que o 12 passa para o outro lado, subtraindo, vai me dar 8. Perfeito? Mesmo resultado do método anterior, da substituição. Perfeito? Então esses métodos são apenas dois, não tem muita dificuldade, basta você aprender os dois e na hora de uma questão, de uma prova, para flexibilizar o seu tempo, você escolhe entre os dois. Será que o método da soma vai fazer eu ganhar mais tempo? Será que o método da substituição vai fazer eu ganhar mais tempo? Eu aconselho sempre, eu gosto muito de fazer o método da substituição, que é apenas, ó, deixar o x em evidência, né? Pego uma das equações, deixo o x ou o y em evidência, né, em função de outra incógnita, e substituo na segunda, para deixar a segunda apenas com uma incógnita. E isso vai fazer eu achar essa incógnita da segunda. Aí eu pego essa incógnita e substituo aqui no valor do x, ou pego uma equação e substituo aqui, ó, que vai me dar o valor de x também. Perfeito? Rapidinho. E essa aqui eu tenho que observar a segunda equação. Cadê? Fazer com que eu transforme a primeira, que quando eu for somar as duas, mate uma incógnita. Perfeito? Foi isso que a gente fez. A gente olhou a segunda equação, eu queria matar o menos 3, perdão, o 3x. Então eu teria que transformar essa incógnita x aqui, né, para menos 3x. Como eu faço isso? Multiplicando toda a equação por menos 3. Então eu multiplico x, y e 20 por menos 3.
certo? Então aqui me dá menos 3x, que quando for somar, ó, vai matar, perfeito? E o y vai ficar menos 3, e quando somado ao 4y na segunda equação, vai ficar y, né? Tá aqui, ó, perfeito? E o 20 vezes menos 3 dá menos 60. Somado com 72 da segunda equação, dá 12. E é isso, eu pego esse 12 e substituo na primeira equação, certo? Vai ficar x mais y igual a 20, mais y é 12, então vai ficar x mais 12 igual a 20, x é igual a 20 menos 12. Eu quero deixar o x em evidência sozinho para achar o valor de x. Então eu acho x igual a 8 e y igual a 12. Perfeito? A gente tem esse sisteminha aqui, certo? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, a gente vai aplicar ele, o método da soma e posteriormente o da substituição, perfeito? Ou vice-versa, certo? Vem da gente escolher qual método é melhor para resolver, certo? Os dois métodos vão chegar no mesmo resultado, só que um pode ser mais demorado, o outro pode ser mais flexível em relação a tempo, né? E no concurso, cada tempo ali é importante, né? Então vamos lá. A gente tem esse sisteminha aqui. A primeira equação, né, vai ser meio que multiplica x, né? 1 meio que multiplica x, mais 2y igual a 2. E a segunda equação é 3 sobre 2, né? 3 meios que multiplica x, mais 5y igual a 6. Então vamos aplicar o primeiro método e depois o segundo método, certo? E os dois vão chegar no mesmo resultado. Bom, então vamos aplicar primeiro o método da substituição, né? Então a gente vai pegar a equação mais simplesinha, certo? Eu prefiro sempre a primeira equação. Geralmente a primeira equação vai vir mais simples, né? Ou não, né? Depende muito da questão, mas geralmente vem. Então eu pego sempre a primeira equação, que é 1 sobre 2 que multiplica x, mais 2y igual a 2. Eu faço pelo método da substituição, onde eu escolho um valor, né, da incógnita, ou x ou y, e escolho para eles ficarem em evidência, né? No caso aqui eu escolhi que eu vou deixar o x em evidência. Então vai ficar meio, né? Tá aqui, eu transcrevo ele para cá. Meio que multiplica x, mais 2y igual a 2. Como eu quero deixar o x em evidência, tudo que não é x, passo para o outro lado. Então eu peguei 2y e passei para o outro lado. Então ele está positivo, ó, ele vai para o outro lado como negativo, vai como menos 2y. Então ficou meio que multiplica x igual a 2, que é esse 2 aqui, menos 2y, certo? Esse 2y aqui ó, passou para cá como negativo, ele era positivo, passou como negativo. Bom, eu quero deixar o x em evidência, o x sozinho. Meio que multiplica x, aqui ó, vai me dar x sobre 2, perfeito? Meio que multiplica x me dá x sobre 2, é igual a x sobre 2, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que x sobre 2, certo? Esse x sobre 2, esse 2 aqui de baixo, tá vendo? Ele está dividindo, ele passa para o outro lado, né? Esse lado aqui, ó, multiplicando, certo? Então vai ficar x igual a isso aqui, que é 2 menos 2y, vezes o 2. O 2 ele multiplica tudo que tem do outro lado, que no caso é 2 menos 2y, certo? Por isso que eu botei o parênteses, perfeito? Então vai ficar x igual a 2 menos 2y, que multiplica 2. Isso aqui é uma distribuição, né? Eu vou multiplicar esses dois aqui. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 2y, né? Menos 4y. Perfeito? Então x é 4 menos 4y. Eu achei esse valor para o x com relação ao valor de y. Então x depende de y, certo? X está em função de y. Quando eu pego esse x aqui da primeira equação e substituo na segunda equação, tá vendo? Eu vou ter tudo onde tem x na segunda equação, eu substituo para 4 menos 4y. Tá vendo? Eu transcrevo a segunda equação, então vai ficar 3 sobre 2x mais 5y igual a 6. Então, aonde tem x, eu substituo para 4 menos 4y. Perfeito? Então ficou 3 sobre 2, que multiplica 4 menos 4y, que é o 3 menos 2, multiplica o x. E o x é 4 menos 4y. Então 3 sobre 2, que multiplica 4 vezes menos 4y, mais 5y, que era esse aqui, ó, igual a 6. Então eu quero deixar o y em evidência para achar ele, certo? Então vou fazer o que pede aqui. Bom, eu posso fazer, para dar certo isso, o 3 sobre 2, cadê? 3 sobre 2 está multiplicando o 4 menos 4y, certo? Esse 4 menos 4y, ele vai multiplicar justamente o 3 aqui, certo? Vai multiplicar o 3. Então esse 3 aqui é distribuição, né? É distributiva. Então vai ficar 3 vezes 4, 12, menos
12y, né? Que é 4y, menos 4y vezes 3. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 4y, menos 12y. Então eu vou ter 12 menos 12y, isso tudo dividido por 2, certo? Isso tudo dividido por 2. Isso aqui não é a mesma coisa que 12 sobre 2 menos 12y sobre 2? Não é a mesma coisa? MMC, certo? Então esse primeiro aqui vai ficar 6 e o outro vai ficar menos 6y. Perfeito? Então por isso que eu cheguei nesse resultado, 6 menos 6y, porque é essa fração aqui, 3 sobre 2, que multiplica 4 menos 4y. Se eu faço a distributiva, 3 multiplicando esse 4 menos 4y, vai me dar 12 menos 12y, porque 3 vezes 4 é 12, e 3 vezes menos 4y é menos 12y. Então vai ficar 12 menos 12y. 12 menos 12y dividido por esse 2 aqui da fração, vai me dar 6 menos 6y, porque 12 sobre 6, perdão, 12 sobre 2 é 6. Então me deu 6 menos 6y mais 5y, que está aqui igual a 6. Eu somo 5y com menos 6y. Como o menos 6y é maior do que 5y, então mantenho o sinal do maior e subtraio, né? 6 menos 5, 1. Então vai ficar y, né? Certo? Aqui, ó, mantém o sinal do maior e subtrai. 6y menos 5y dá y. Então, como o menos 6y é o maior, mantive o sinal dele. Então vai me dar esse 6 aqui, certo? Isso com esse vai me dar menos y, então vai estar aqui, ó, 6 menos y igual a 6. Eu quero deixar o y sozinho, eu mando tudo que não é y para o outro lado, certo? Então eu vou ter esse 6 aqui está positivo, passo para o outro lado como negativo, né? Então eu vou ter menos y igual a 6 menos 6, tá aqui. Então menos y é igual a 0, certo? Esse menos y é igual a 0, porque 6 menos 6 é 0, certo? Como está menos y, né? Eu multiplico por menos 1 para me dar y, perfeito? Só que menos 1 vezes 0 também, né? Eu multiplico menos 1 dos dois lados, desse e desse. Menos y vezes menos 1 dá y. 0 vezes menos 1 dá 0, então y é igual a 0. Então achei valor para y. Y é igual a 0, certo? E como eu acho x agora? Bom, eu posso pegar esse valor de y e substituir aqui para achar o x, ou pegar uma das equações e substituir o valor de y. Aí eu vou ter só o valor de x, deixo o x em evidência, mandando tudo que não é x para o outro lado e acho o valor de x, certo? Então eu vou pegar a primeira equação, meio de x mais 2y igual a 2, onde y é 0, eu achei, então onde tem y eu substituo por 0. Tá aqui, certo? Então 2 vezes y, 2 vezes 0, tá aqui. Só que 2 vezes 0 é 0, então 0 é esse futuro, certo? Isso que morre. Só me sobra o menos, o meio x igual a 2, então meio de x igual a 2, certo? Meio de x é x sobre 2, certo? 1 sobre 2 vezes x me dá isso aqui, x sobre 2. Então eu vou ter x sobre 2 igual a 2. Esse 2 aqui, ó, vem pra cá multiplicando, porque ele está dividindo, então vai ficar x igual a 4. Que é x igual a 2 vezes 2, certo? X igual a 4 e y igual a 0. Esse é o valor do y e do x das duas incógnitas, perfeito? Ótimo, agora vamos para o método da soma. Bom, o método da soma é um pouquinho diferente, né? A gente tem que olhar para as duas equações, principalmente para a segunda, e transformar a primeira no que, quando eu for somar a primeira com a segunda, eu mato alguma das incógnitas. Eu tenho que escolher qual incógnita eu vou matar, né? Nesse caso aqui, eu escolhi que vou matar o y, certo? Não quero o y, só quero deixar o x na minha soma. Então, quando eu for somar a primeira com a segunda, eu tenho que arrumar um jeito de matar o y. Eu sei que o y da segunda é 5y. Como eu faço para somar esse y aqui da primeira com a segunda, com que faço que o y se torne 0? Bom, se eu pegar a primeira equação, multiplicar por menos 5, tá aqui. A segunda equação, multiplicar por 2, se concorda que esse 2 aqui, ó, 2y na primeira equação multiplicado pelo menos 5 vai dar menos 10? Não vai? E esse 5y aqui multiplicado por 2 não vai dar 10? Então vai ficar menos 10 mais 10 vai me dar 0. Percebeu? Então eu tenho que arrumar algum método que, quando eu multiplique o de cima ou o de baixo também, e quando somos as duas equações, eu mato uma incógnita, certo? Então ficou isso. Eu optei em multiplicar a primeira equação por menos 5
e a segunda por 2, certo? Por quê? Quando eu multiplico 2y por menos 5, me dá menos 10. E 5y vezes 2 dá 10. Menos 5, menos 10 mais 10 dá 0. Então, quando for somar essas duas equações aqui, o y vai morrer, só vai sobrar o valor de x, certo? Então, quando eu multiplico menos 5 na primeira equação, vai me dar menos 5 vezes meio de x, menos 5 vezes 1,2 vezes x, vai me dar o quê? Menos 5 sobre 2x, certo? Então tá aqui, ó, menos 5 sobre 2x. Menos 5 vezes 2y vai ficar menos 10y, certo? E 2, né, tá aqui. Vezes menos 5 vai me dar menos 10. E tá aqui, correto? Agora vamos pro de baixo, né, que é essa aqui. 2 que multiplica 3 sobre 2x vai ficar 3 sobre 2x vezes 2. Isso vai me dar o quê? 6x, né? 2 aqui, ó. Opa. 3 sobre 2x vezes 2. Esse 2 com esse 3 vai me dar 6. Então vai ficar, vezes x vai dar 6x sobre 2. Isso vai me dar o quê? 3x sobre 3x, né? 3x. Então isso me dá 3x, tá aqui, ó. Então 2 vezes 3 sobre 2x dá 3x, certo? 2 vezes 5y dá 10y. 2 vezes 6 dá 12, que está aqui. Agora eu vou somar eles. Então eu somo com suas respectivas posições. X com x, y com y e independente com independente, né? Número independente com número independente. Então eu vou ter menos 5 sobre 2x, correto? Mais 3x. Por que menos 5 sobre 2? Menos 5x mais 3x. Bom, quando eu somo essas duas equações aqui, ó, quando eu chego na parte de somar o menos 10y com o 10y, ele vai morrer, vai dar zero. Então eu vou somar esse aqui com esse aqui, né? Menos 5 sobre 2x mais 3x, que é esse aqui, ó. Menos 10y mais 10y dá zero, então eu não somo eles. E igual a menos 10 mais 12. Menos 10 mais 12 dá 2. Então vai sobrar apenas o x, a soma dos dois x aqui, tá vendo? O y morre, tanto nas duas equações, e sobra a igualdade, né? Que é menos 10 sobre 2. Menos 10 mais 12 é igual a 2, certo? Tá aqui, ó. Tá aqui, certo? Beleza. Bom, eu somo menos 5 sobre 2x mais 3x, né? Isso é MMC, perfeito? Isso vai me dar menos 5x mais 6x, por que isso vai me dar isso? Menos 5, nossa, a letra está muito feia, mas dá para entender. Menos 5 sobre 2x mais 3x, né? Como eu faço isso? Eu pego esse 2 aqui que está dividindo menos 5, multiplico com esse aqui. Vai me dar o quê? 6x, né? 2 vezes 3x vai dar 6x. Então eu vou ter menos 5x mais 6x sobre 2, certo? Então pega o de baixo, multiplica com esse e soma com esse aqui. Depois divide pelo de baixo de novo. Então eu vou ter menos 5x mais 6x sobre 2 igual a 2. Isso é apenas MMC, perfeito? MMC. Então menos 5 mais 6x dá x, certo? Menos 5 mais 6x dá menos 5x mais 6x dá x, então tá aqui, né? Certo? Sobre 2, tá aqui, isso igual a 2, beleza? Isso igual a 2. Então, x sobre 2 igual a 2, esse 2 está dividindo, passo para cá multiplicando, então vai ficar 4, né? X igual a 2 vezes 2. Então, x sobre 2 igual a 2, esse 2 de baixo passa para o outro lado multiplicando, né? Multiplicando no 2, então vai dar 4, x igual a 4, certo? Eu pego uma das equações e substituo aonde tem x por 4, para achar o y, certo? Então, eu pego a segunda equação, tá aqui, 3 sobre 2x mais 5y igual a 6, como x é 4, onde tem x eu substituo por 4, então tá aqui, né? Então aqui eu substituo por 4, então vai ficar 3 sobre 2 que multiplica 4, mais 5y. Por que eu substituo x por 4? Porque sobra só o valor de y, sobrando só o valor de y, tem uma incógnita só, e tem como achar o valor de y. Então 3 sobre 2 vezes 4, mais 5y igual a 6. 3 vezes 2 sobre 4 é isso aqui, ó. Vai dar o quê? 3 vezes 2 dá 12. Sobre 2 dá 6, certo? Então deu 6. Isso aqui tudo aqui, ó, deu 6. Mais 5y, que é esse 5y aqui, igual a 6. Eu quero achar o y, então mando tudo que não é y para o outro lado, certo?
Então sobra 5y igual a 6 menos 6. Esse 6 aqui está somando, passo para cá, subtraindo como negativo, que é esse meu negativo aqui, certo? Então 5y igual a 6 menos 6, que é igual a 0. 5y é igual a 0. Eu passo de 5, que está multiplicando o y, dividir no 0. Então 0 sobre 5, né? Que vai ficar y igual a 0 sobre 5, só que 0 sobre 5, 0 sobre qualquer coisa é 0. Então y é igual a 0 e x igual a 4. A mesma resposta do método da substituição, certo? Então x igual a 4 e y igual a 0. E vai me dar a resposta, cadê? X igual a 4 e y igual a 0. Letra D, certo? Perfeito. Bom, galera, espero que essa aula tenha sido super produtiva, que vocês continuem acompanhando a gente pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Valeu? Fechou, galera? Até a próxima.